Vamos lá, gente. Dando sequência, então, à classe nematóida, agora as outras duas superfamílias da aula. Oxiuroideia, Rhabditoideia. Vamos ver se a gente consegue. Aqui. De novo, lembrando que nós já falamos sobre todas as superfamílias de importância na ordem Strongylida. Então, essa aqui, que era a maior ordem, nós encerramos. Hoje, então, agora nessa parte da aula, segunda parte, vamos falar sobre Oxiurida, com uma superfamília de importância, e Rhabditida, com outra superfamília de importância. Mesma coisa aqui. Então, seguindo inicialmente com a superfamília Oxiuroideia, coloquei essa imagem que é do ovo típico de um parasito dessa superfamília. Veja que esse ovo é alongado, um dos lados é um pouco mais achatado. Tem gêneros que é tão achatado de um lado que os livros citam que ele tem formato de D, tá? Mais ou menos assim, ó, como se esse lado fosse chato e esse lado mais redondo assim, lembrando a letra D, tá? Bem diferente dos ovos que a gente estava vendo até agora, né? Uma característica bem importante dessa superfamília, do ponto de vista de morfologia, é esse esôfago bem muscular com um bulbo posterior, essa bolinha aqui, ó, que a gente enxerga com facilidade nesse parasito que está corado, né? Ou nesse aqui também. Vejam um esôfago longo assim, que termina com um bulbo. Então, essa é uma característica importante dessa superfamília, tá? Aonde eles se fixam? Então, eles ficam fixados no intestino grosso, normalmente seco e cólon, tá? Normalmente, eles são muito pequenininhos, na superfamília em geral. Porém, justamente o parasito que a gente vai estudar aqui, que é o Oxiuris equi, é a exceção do grupo, porque ele pode ter até 15 centímetros de comprimento. Então, no caso, as superfamílias são pequenos, mas nós vamos ver justamente aquele que é a exceção. Outra característica bem importante dessa superfamília é que no caso das fêmeas, a extremidade posterior é alongada e fina, em inglês é chamado então de pinworm. E os machos agora não têm mais bolsa copuladora, tá? Eles têm uma extremidade romba. Aqui nessa imagem, duas fêmeas, tá? Então, elas são espessas, né? Longas, até 15 centímetros do começo ao fim do corpo. Veja como elas são espessas até um ponto. Depois vem essa porção aqui que afila até o fim da cauda, né? Os machos são menores e essa porção afilada aqui é muito menor no macho. Para vocês terem uma ideia, assim, do tamanho em relação à mão de uma pessoa, né? Veja aqui uma cíbala, né? Uma daquelas bolinhas das fezes de um equino, repleta, mas repleta, né? Pensa aqui a quantidade que tem de oxiúris nesse cavalo. Os ovos, como eu falei, alguns livros citam esse formato de D, talvez dê pra gente ver melhor aqui, né? Então, um dos lados um pouquinho mais achatado, o outro um pouquinho mais arredondado. E outra característica é que normalmente a gente não vê um ovo isolado, mas sim esse aglutinado de ovos, tá? Porque a postura deles é feita em batelada, né? Todos de uma vez só. Então a fêmea bota uma quantidade, tudo grudado por um muco, e depois ela para. Depois de novo ela bota uma grande quantidade. Então normalmente a gente não vê um só nas fezes, tá? A gente vê esse aglutinado. Bom, as fêmeas então são ovovivíparas e os machos têm apenas um espículo. As espécies em animais que têm maior importância seria o Oxiuris equi, que é o que a gente vai ver aqui. Tem um em coelhos, que é o Passarulus,
E tem um que vocês devem ter estudado lá no ensino médio, que é o Enteróbios vermiculares, que parasita humanos. Para nós aqui vai interessar principalmente então o Oxiuris equi. Veja, os machos podem ser bem pequenininhos, né? 9 milímetros, então quer dizer de 1 centímetro, e as fêmeas 150 milímetros, o que representa 15 centímetros. Então a diferença de tamanho entre machos e fêmeas é bem gritante nessa espécie. Essa fêmea tem uma curiosidade. Ela não faz a postura lá no intestino grosso, onde ela está fixada. Ela se desprende da parede do intestino e vai até o ânus para fazer a postura. Então, com isso, conhecendo esse tipo de comportamento da fêmea do Oxiuris, a gente pode fazer um diagnóstico diferente daquele que a gente estava habituado a fazer pelo exame de fezes, tá? Por isso até que existe uma técnica específica chamada método de Graham para fazer o diagnóstico do Oxiuris. Então olha que curioso, ela sai do intestino grosso, migra até o ânus, faz a postura e retorna para o local onde ela estava. Porém, algumas fêmeas se perdem e acabam saindo, se desprendendo e caindo no exterior. Ou às vezes, quando elas estão voltando, se há uma massa de bolo fecal saindo, elas podem então ser carregadas para fora. Por isso que às vezes a gente encontra aquele parasito grande ali nas fezes, tá? Vivos até às vezes. Então essa fêmea sai ao exterior, ali na região perianal, e deposita os ovos. Pode depositar uma massa enorme de ovos, 60 mil ovos por fêmea. E como eu tinha dito, eles são aglutinados, tá? Por como se fosse um muco amarelo acinzentado. E às vezes a gente até consegue ver esse muco ao redor do ânus do cavalo parasitado. Esse entra e sai aí das fêmeas para fazer a postura pode gerar uma coceira anal. E aí o cavalo se coça roçando, né, a região ali perianal nas instalações, e essa é uma das formas importantes da disseminação e também das lesões perianais que a gente vai ver nos cavalos parasitados. Coloquei um link aqui do YouTube mostrando uma fêmea fazendo a postura em laboratório. Vocês vão ver que ela faz as contrações e a postura saem muitos ovos de uma única vez. Bom, os ovos já contêm a L1, né? Elas são ovovivíparas. Através desse sistema elas são disseminadas ao meio, né? Elas vão até o ânus para fazer a postura. Em até uma semana ocorrem mudas no interior do ovo e resulta num ovo contendo a L3. Também veja que curioso. Aqui não existe hospedeiro intermediário e a L3 ela não sai do ovo para se desenvolver, mas sim se desenvolve dentro do ovo. Ela fica lá, vamos dizer assim, entre aspas, né, protegida pela membrana externa do ovo. E essa é a forma infectante, ovo contendo a L3. Então, não há hospedeiro intermediário, como eu falei. E como é que o hospedeiro se infecta? No caso do cavalo, que é o hospedeiro do Oxiuris equi, a forma mais comum de infecção é a ingestão do ovo contendo a L3 por lambedura ou por infecção lá do coxo, né, de alimentação. Mas em humanos, por exemplo, a aspiração do ovo que fica flutuando na poeira é uma possibilidade no humano. No equino isso é tido como menos frequente, tá? Porque pensem, o ovo é leve, né? E à medida que aquele muco resseca, ele fica livre. Então ele fica flutuando junto com a poeira. Então, uma possibilidade seria aspirar esse ovo e, claro, que na sequência deglutir. Então, a aspiração tem que ser seguida aqui pela deglutição para que o ovo contendo a L3 siga seu ciclo. Bom, uma vez dentro do equino, a L3 sai do ovo, né, eclode lá no intestino. Daí migra lá até o seco e colo, onde penetra na mucosa. Então, a muda de L3 para L4 acontece na mucosa. Bom, a L3 se alimenta de muco e tecidos, aqui já tem uma patogenia, porque ela tem ação espoliadora e traumática, e depois ele volta à luz intestinal, onde muda para L5.
Os adultos são menos patogênicos e se alimentam apenas de bolo fecal. Então, aqui uma espoliação indireta, porque ele não se alimenta de tecido do cavalo, mas sim do que o equino se alimentou, que é, no caso aqui, ainda está no bolo fecal, né? Período pré-patente 5 meses, isso quer dizer que entre o equino ingerir o ovo contendo a L3 e aparecerem os ovos nas fezes, ou seja, quando já tem parasitos adultos no intestino grosso, demora 5 meses. Aí eu volto àquela questão que nós já discutimos para outros parasitos de período pré-patente longo. Eu não devo encontrar ovos desse parasito em potros com menos de 5 meses, porque ainda não deu tempo da larva se transformar de L3 para L4, de L4 para L5 e aí adulto, não deu tempo. Então ainda não tem ovos nas fezes, tá? Mas nesse período de vida do potro, ele já pode ter patogenias relacionadas à ação espoliadora e traumática da L4, tá? Então, é um momento em que o animal já tem alguns sinais clínicos aqui relacionados a L4, mas não tem ovos nas fezes, tá? Bom, a L4, então, pode provocar, né, colite e tiflite, que seriam as inflamações do intestino grosso devido à sua ação espoliadora e traumática. Essa infecção pode ser também bacteriana, devido à infecção secundária. E diarreia ou sinais de cólica nesses animais podem estar relacionados ao número de larvas que estão ali. Como a gente tem repetido sempre, um número baixo de larvas, animal assintomático. Um número muito grande de parasitos, aí sim sinais clínicos que podem ter até alguma gravidade, tá? Na fase adulta, a patogenia se refere basicamente àquela questão da fêmea que vai até o ânus fazer a postura e com isso causa prurido anal. Então, o parasito adulto, a gente nota prurido anal. Algumas imagens aqui mostrando. Ó, essa fêmea foi fazer postura, não conseguiu retornar e acabou saindo nas fezes assim inteira. E aqui o muco que eu falei para vocês, que fica aparente, né, nesse muco que tá repleto de ovos, 60 mil ovos às vezes, olha só quanto. E conforme o equino mexe a cauda aqui, ele transporta isso também para outras regiões do corpo, né, causando também bastante prurido, aí ele se coça e as lesões são decorrentes mais até da lesão traumática que ele mesmo produz do que da própria muco contendo os ovos aqui, tá? Bom, o diagnóstico, gente, é feito pelos sinais clínicos. Então, animais, vou voltar aqui um instantinho. Animais que têm lesões assim, ó, desse tipo na cauda, o pelo aqui muito arrepiado na base da cauda, os animais que se coçam nessa região com muita frequência, ou até o proprietário relatar que encontra parasitos desse formato e desse tamanho nas fezes, pode ser um indício, né, para a gente pesquisar esse parasito no rebanho, tá? Como eu falei, a pesquisa de ovos nas fezes é difícil, aí a gente utiliza aquele método de Graham, que é fita adesiva. Esse método é muito simples, também usado em humanos, e ele significa, né, ele é feito da seguinte forma, vou de novo voltar aqui para facilitar a explicação. Vocês pegam uma fita durex, qualquer fita que seja transparente e que tenha alguma possibilidade de colar, né? Durex é uma que é transparente e cola. Então vocês pegam a parte que cola e põem aqui do durex, e aí isso aqui vai colar no durex. Aí vocês pegam esse durex e colam numa lâmina de microscopia, uma lâmina de vidro, e levam isso ao microscópio, tá? Então, como a fita durex é transparente, a gente consegue observar através dela o muco. E aí, no muco a gente deve encontrar os ovos, tá? Agora assim, ó, essa lesão aqui ela é tão característica que realmente muitos veterinários nem fazem o diagnóstico laboratorial. Só pelos sinais clínicos já identificam a presença do parasito no rebanho e aí já fazem o tratamento, tá? Então é feito com limpeza das camas e baias, né, em especial das paredes das baias, que é onde eles se coçam,
Os animais que estão positivos, a gente pode limpar e retirar todo aquele muco que está ali ao redor da cauda. E o uso de vermífugo é bem eficiente também, tá? Então, é um parasito muito comum em equinos. Quem for trabalhar nessa área vai se deparar com ele com bastante frequência, principalmente em animais que ficam mais estabulados, devido a essa possibilidade deles se coçarem muito nas baias, tá? Tranquilo, Oxiuris, né? E agora a superfamília Rabiditoidea, que também tem características bem diferentes das demais. Esses parasitas são tidos como os nematóides mais primitivos que existem. Porque eles podem ao mesmo tempo serem parasitos ou podem ter vida livre, a mesma espécie. Você veja, eventualmente eles seguem o caminho do parasitismo, em outros momentos eles seguem o caminho de vida livre. Então, por isso eles são tidos como nematóides primitivos. São muito difíceis de serem vistos a olho nu, então eles têm poucos milímetros, são quase transparentes, tá? Aqui são imagens de larvas. Na aula prática eu vou mostrar os adultos, vocês não vão acreditar de tão pequenininho que eles são. Então, a olho nu nem pensar, de tão pequenos que são. E nessa superfamília a gente vai ver um gênero de importância que se chama Strongyloides. Olha, aqui bastante atenção para não confundir com todos os outros que nós vimos. Olha como pode ser fácil de confundir. Nós vimos uma superfamília lá no começo, na aula anterior, chamada Strongyloidea, tá? Strongyloidea. E lá a gente tinha gêneros de parasitos denominados estrongilídeos, né? Ali a gente tinha, estrôngilos equinos, estrôngilos vulgares, estrôngilos edentatum, tá? Aqueles eram da superfamília Strongyloidea. Aqui a gente tem a superfamília Rabiditoidea com um gênero que se chama Strongyloides. Strongyloides, tá? Então, tenta não confundir, porque Strongyloide é um parasito muito diferente dos demais, porque tem essa questão da parte de vida livre e as lesões também, a patogenia é muito diferente, diagnóstico também, tá? Então, tenta fixar bem que Strongyloides é muito diferente de Strongylos, ok? Tem várias espécies de Strongyloides e eles são então parasitos de mamíferos ou aves. Aqui, larvas, isso é chamado de larva rabiditiforme, e ela tem essa característica de esôfago aqui também, um bulbo aqui, semelhante até, esse bulbo lembra um pouquinho a superfamília anterior que nós falamos sobre a Oxioroidea, né? Só que lá o bulbo era bem visível no parasita adulto, e aqui a gente tá vendo um formato em larva, tá? Essa larva, inclusive, não possui cutícula e ela é bem lisa. Na aula prática a gente vai ver. Strongyloides é um parasito de intestino delgado e, como eu falei, a espécie de Strongyloides varia conforme a espécie do hospedeiro. Então, a gente tem o Esteri para equinos, Ransoni para suínos, Papilosos para bovinos e aqui uma espécie zoonótica do cão e gato que afeta humanos, chamado Stercoralis. São várias espécies de Strongyloides parasitando animais diferentes. Aqui a gente só vê infecção cruzada de cão para gato para humano. Os demais não. O de equino parasita equino, de suíno parasita suíno, tá bom? Como eu falei, um parasito muito pequenininho, de 2 milímetros, não dá para ver a olho nu, porque eles são até transparentes, praticamente. E a curiosidade que eu falei para vocês, né, só as fêmeas partenogenéticas são parasitas e elas são 3N. 3N. Macho e fêmeas de vida livre são 2N, mas esses machos e fêmeas de vida livre, ao reproduzirem, podem produzir indivíduos 3N, que então são parasitos. Como é que funciona? No ambiente, a larva L1
que sai nas fezes, vai a L2 ou IL3, dentro ou fora do ovo, dependendo da espécie de estrongiloides. Então, o estrongiloides stercoralis, aquele do cão, gato e humano, isso aqui acontece fora do ovo, Nos outros estrongiloides, ele acontece dentro do ovo. Por que essa diferença? Lá no diagnóstico a gente vai voltar a falar nisso. Por que eu estou aqui dando importância a isso, né? Então, o hospedeiro se infecta através da ingestão ou, de novo, olha só, penetração cutânea da L3. Lembra no ancilóstoma que a L3 fazia penetração cutânea? Então, aqui também, a L3 pode fazer penetração cutânea. Ao entrar pela pele, atinge arteríolas, né? E aí ganha o fluxo da corrente circulatória, passando pelo coração, chegando aos pulmões. Lá nos pulmões, nos bronquíolos, a L3 passa para a L4. Eu não acredito que os cachorros resolveram brincar durante a aula. Luli, de novo? Vou ter que dar uma pausa aqui, né?